O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos dá ocasião de nós refletirmos a respeito de um dado fundamental da nossa fé. Primeira leitura retirada do livro do Eclesiastes. Quando nós começamos a ouvir, percebemos que é um livro, de imediato, um livro pesado. É uma leitura pesada, desanimadora, porque o autor começa dizendo: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade aqui, né? Compreendamos aquilo que não tem consistência, né? É aquilo que é passageiro, aquilo que não permanece. Então é este o sentido aqui da palavra vaidade. Então o Eclesiastes olha para tudo, olha para si, olha para os outros e olha para as coisas e diz: tudo é vaidade, tudo vai acabar, tudo é passageiro, nada tem consistência, tudo é vão. Pois bem, por que é que o Eclesiastes diz isso? E lembrando, os cristãos não dizemos isso, pelo menos não com este sentido. Por que é que o Eclesiastes diz isso? Porque, meus santos, nós estamos aqui num contexto, num período quando o livro do Eclesiastes foi escrito, a fé na ressurreição ainda não existia. Isto é, o povo de Deus não cria na ressurreição. O povo de Deus não tinha esperança na ressurreição. O povo de Deus não cria numa retribuição póstuma. O povo de Deus acreditava, sim, isso aqui é verdade, a fé na subsistência da alma, isto é, a fé na imortalidade da alma, sempre esteve presente em Israel. Então, os israelitas sempre acreditaram que depois da morte, o corpo era sepultado, ele se desfazia, mas algo do homem persistia, não é? Os Refaim, mostra a Sagrada Escritura, mas na mentalidade de então, os Refaim, isto é, aquilo que nós hoje chamamos de alma, os Refaim eram levados para o Sheol, para a mansão dos mortos, que era tida como um dormitório comum, isto é, para o Sheol iam todos, bons e maus, justos e injustos, santos e ímpios. Ora, com esta mentalidade então, que para o Sheol vamos todos, que para uma morada comum vamos todos, então, é verdade, vaidade das vaidades,
tudo é vaidade, porque no fim das contas vamos todos morrer e vamos todos dormir. Daí vem a ideia de dormir no pó da terra, que tem alguns protestantes. Vamos todos dormir e dormir para sempre. Então, daí vem a crise tão presente, tão claramente representada no livro de Jó. Jó, ele começa a ver que esta vida é injusta. Por quê? Porque qual era a mentalidade de então? Ora, Deus recompensa nessa vida as coisas boas que nós fazemos, e Deus castiga nesta vida as coisas más que nós fazemos. Lembremos-nos, esta era a mentalidade de então, não é a nossa. Nós cristãos, nós católicos, nós não cremos que necessariamente Deus castigue nesta vida os males e Deus abençoe nesta vida as coisas boas. Mas na mentalidade de então, da época, em que eles não criam, em que eles não tinham fé na ressurreição, nós só temos o aqui e agora, para ser recompensado ou para ser castigado. Então, nós estamos aqui a primeira leitura no livro do Eclesiastes, né? O mesmo livro do Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, ele vai dizer: um mesmo destino para todos, uma sorte idêntica para o justo e para o ímpio, para aquele que é bom como para aquele que é impuro, para aquele que oferece sacrifício como para o que dele se abstém. O homem bom é tratado como pecador, e o perjuro como aquele que respeita o juramento. Isto é, aquele que não cumpre os seus juramentos é tratado do mesmo jeito como aquele que não cumpre os seus juramentos. Quer dizer, o que cumpre é tratado do mesmo jeito daquele que não cumpre. Isto é, vão todos para a mesma morada, mas Deus abençoa nesta vida. Então era esta a mentalidade. Neste mundo, então, se você fizer o bem, você vai ser abençoado. Se você fizer o bem, você vai ter vida longa. Se você fizer o bem, você vai prosperar. Se você fizer o bem, você vai ter muitos filhos. Se você fizer o bem, desgraça alguma lhe acontecerá. Se você fizer o bem, você sempre será feliz neste mundo. Era esta a mentalidade da época. Só que os judeus começam a perceber que não era bem assim, que existiam pessoas boas que sofriam e existiam pessoas más que prosperavam, que existiam pessoas boas a quem desgraças aconteciam, e existiam pessoas más a quem coisas boas, muita felicidade lhe visitava. Então, esta é a crise presente no livro de Jó. Jó diz: eu não cometi pecado nenhum, e eu perdi os meus rebanhos, eu perdi os meus filhos, e eu perdi a minha saúde. Aí vem aqueles amigos dele, né? Vem os amigos visitá-lo e dizer: olhe, você cometeu algum pecado, porque os amigos estão representando aquela mentalidade antiga. Olhe, você cometeu algum pecado, porque se você está sofrendo, é porque algum pecado você fez. E Jó diz: não, eu não cometi nenhum pecado, e eu não sei por que é que eu estou sofrendo. Então é esta crise que está presente, né, na Sagrada Escritura, em Israel, que não tinha ainda a fé na ressurreição, não cria ainda numa retribuição póstuma, numa retribuição pós-vida,
numa retribuição no além, numa retribuição no céu. Pois bem, então, repito, qual era a mentalidade da época? Todos iam para o Sheol, todos iam para o dormitório comum, todos tinham o mesmo fim. Pouco a pouco, então, Deus vai pedagogicamente revelando a verdade. Deus vai pouco a pouco conduzindo Israel a um conhecimento mais profundo daquilo que Deus queria que o seu povo conhecesse. Então a gente vai ver pouco a pouco na Sagrada Escritura que é verdade que todos vão para o Sheol, mas existe um Sheol mais profundo para os maus e um Sheol mais superficial para os bons. Depois, é verdade que os maus vão para o Sheol, mas os bons são acolhidos no seio de Abraão. Já muda aqui a concepção. Para o Sheol vão os maus, mas para o seio de Abraão, para uma realidade de alguma felicidade, vão os justos. Depois entra lá em 2 Macabeus, lá em sabedoria, já entra a fé. Deus revela a fé na ressurreição. Então, os bons serão ressuscitados. E no Novo Testamento, nós já vemos claramente que, é verdade, que todos ressuscitaremos. Os bons e os maus. Quem comete pecado vai ressuscitar. Quem faz coisas boas vai ressuscitar. O homem morre, seja o justo ou injusto, e existe nele algo que não morre, a alma. Ela continua existindo, e ali acontece o juízo particular. Aquele que está preparado para a salvação, pode até ir para o purgatório para se preparar para ter a última purificação e entrar no céu, mas está preparado para ir para o céu. O que vai para o inferno, vai para o inferno, ambos com a sua alma, tanto o que vai para o inferno, como o que vai para o céu. Então Santa Rita está no céu com a sua alma. Padre Pio, São Padre Pio, a quem nós amanhã celebraremos, está no céu com a sua alma. São José, nosso pai São José, está no céu com a sua alma. E as almas perdidas, danadas, condenadas, estão no inferno com as suas almas. Na ressurreição final, todos receberão os seus corpos. Os que estão no inferno, para sofrer nos seus corpos aquilo que eles já sofrem nas suas almas. E os que estão no céu, para gozar, para fruir nos seus corpos o que eles já fruem, o que eles já experimentam nas suas almas. Então esta é a fé cristã, é a fé católica. Esta é a nossa fé. A única criatura que está no céu em corpo e alma, a única pessoa humana que está no céu em corpo e alma é a Virgem Maria, né? Que é claro, Jesus não é pessoa humana, Jesus é pessoa divina. É claro que Jesus está em corpo e alma, mas eu estou me referindo aqui à pessoa humana. Então a Virgem Maria é a única, e isso está muito bem presente na Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 28, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, os corpos, sairão deles ao som da trombeta. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, está presente aqui. Eu falei em linhas rápidas, esta fé na retribuição póstuma
que nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos ter uma fé estranha à fé cristã. Isto é, porque há muitos católicos que têm uma fé judaica, uma fé antiga, não uma fé cristã. Fica esperando neste mundo a retribuição. Então, quando lhe advém, quando lhe sobrevém, quando lhe acontecem sofrimentos, começa a dizer: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus me abandonou. Quando a nossa fé nos ensina que se é para este mundo que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos os mais dignos de pena. Não é assim que diz a Escritura? Não é para este mundo. Então, meus irmãos, corações ao alto, nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração esta sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque esta fé profunda no nosso coração, de modo que não apenas toque e ilumine o nosso intelecto, mas que toque e ilumine o nosso coração, de modo que nós nos alegremos pela grande felicidade que Deus tem reservada para nós. De modo que nós, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo sofrendo, porque é claro que a certeza da fé, ela não vai destruir, a certeza da retribuição póstuma não vai destruir, não vai anular a nossa experiência de sofrimento, mas vai fazer com que nós cristãos católicos soframos de uma maneira diferente. Os católicos que têm fé, os católicos sofrem, mas sofrem de uma maneira diferente. Não se desesperam, se caem, não ficam prostrados, se levantam. Por quê? Porque eles têm uma esperança viva, eles têm uma esperança forte, eles têm uma esperança imacessível, isto é, uma esperança que não fenece, que não envelhece, que não apodrece, que não se deteriora. É uma esperança sempre jovem e que nos enche de entusiasmo. É por isso que Santo Agostinho chega a dizer, de uma maneira apaixonada, que quem ama não sofre, porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento. Entenda, o que Santo Agostinho quer dizer, não é que quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, não experimenta o sofrimento. O que ele quer dizer é que aquele sofrimento que ele experimenta, não destrói o seu amor, antes o faz amar ainda mais. O que ele quer dizer é que aquele sofrimento, não é que ele não existe, existe, mas ele não destrói a sua fé. Muito pelo contrário, o faz crer ainda mais, o faz esperar ainda mais, o faz desejar ainda mais a chegada das recompensas eternas, nos faz desejar ainda mais habitar nas moradas celestes. A casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar uma para vós. Então, meus irmãos, que diante desta negatividade, desse pessimismo do livro do Eclesiastes, que nós nos revistamos da fé, que diante dessa tristeza, dessa melancolia da primeira leitura de hoje, que é própria para todos aqueles que não têm fé, porque, meus santos, se a nossa existência consiste apenas no suceder de anos que nós experimentamos neste mundo, se a nossa existência se restringe apenas à cronologia, aos anos no tempo, os anos no tempo é um pleonasmo, os anos só existem no tempo, fora do tempo é a eternidade. Se a nossa existência se restringe apenas aos anos, à cronologia experimentada aqui, nós somos os mais dignos de pena. Mas, meus irmãos, vamos nos elevar, tenhamos uma fé semelhante à fé daqueles que antes de nós acreditaram, a fé de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, a fé de um São Padre Pio, a fé de uma Santa Rita de Cássia, a fé de uma Santa Catarina de Sena, a fé de um Santo Atanásio, a fé de um Santo Antônio,
a fé dos nossos santos de devoção, de modo que, quando nós rezarmos o salmo de hoje, que nós o rezemos com todo o nosso coração, principalmente esse versículo 12, eu gosto dele, e eu gosto de, às vezes, em algum momento do dia, repetir, pedindo a Deus esta graça. É o Salmo 89 ou 90, de acordo com a tradução bíblica, versículo 12: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Contar os dias, meus santos, significa que nós saibamos que o que são 80 anos comparados à eternidade? Um sopro. O que são 90, 100 anos? Nossa, gente, tá bom, vou ser otimista. Aqui nesta assembleia, 2 ou 3 pessoas, se muito, chegarão aos 100. O resto morre antes, né? O resto morrerá antes, não tenha dúvida. Mas tá bom, uns 3 aqui chegarão aos 100. A maioria morreremos antes. Até me incluo. A maioria morreremos antes. Então, meu Deus, ensinai-me a contar os meus dias. Ensinai-nos a contar os nossos dias. São curtos, são passageiros. O tempo passa, a figura deste mundo passa, mas isso, ao contrário de nos fazer mergulhar no pessimismo, que você vai dizer, mas padre, mas o Senhor está dizendo a mesma coisa que o Eclesiastes, isto é, tudo é vaidade. Não, eu estou dizendo materialmente, eu estou repetindo as mesmas palavras. A figura deste mundo passa, isto é, tudo aqui é fugaz, tudo é vaidade. Só que quem diz isso, diz a partir da fé. Existe uma outra vida que não passa, enquanto o Eclesiastes apenas nesta afirmação permanecia: tudo é vaidade, tudo é passageiro, nada tem consistência. Nós cristãos católicos dizemos: tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é efêmero, mas existe uma felicidade, existe uma vida, existe uma realização reservada, alcançada por Cristo na cruz, por nós, que não passa, que é perfeita, que é eterna. Peçamos, meus santos, esta fé, para que ela nos fortaleça diante das dificuldades, encha a nossa vida de significado, as nossas palavras de autoridade, e nos faça então levar esta mesma fé para o maior número de pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.